Mesmo resfriado com essa voz fanha aqui, eu tenho dois recados pra dar pra vocês. Olha o que a Touchdown Store mandou aqui pra mim, a camisa do Russell Wilson. E eu quero recomendar muito pra vocês a Touchdown Store, porque a Touchdown Store faz réplicas de camisas. Então a gente sabe o quanto as camisas são caras e eles fazem réplicas das versões Elite. Então vocês veem aqui que ela é bordada e é muito boa, de uma baita de uma qualidade. E dos times que a gente mais ama aí, tem camisa pra caramba, o link tá aí na descrição. E já que as camisas aqui são meio recentes, eu vou deixar elas aí um pouco mais. Mas em breve, Russell Wilson estará nessa parede. O que é interessante falar nessa semana, já que o Russell Wilson fez um jogo perfeito nessa semana. Além disso, teve problema de arbitragem, muita falta, chamadas esquisitas. Os Rams continuam invencíveis e o recorde do cara da miniatura do vídeo aí, o Adam Vinatieri, além de ter sido a primeira semana sem prorrogação. Antes da gente ir para a análise da semana 8 da NFL, só falar que semana que vem, a semana 9, eu vou estar lá nos Estados Unidos, eu vou assistir um jogo lá, sábado agora, dia 3, sai um vídeo falando sobre isso mais detalhadamente, inclusive ajudando quem quer ir assistir um jogo lá fora, o que significa que a análise da semana 9, se rolar, ela vai ser bem menos detalhada, porque eu não vou conseguir fazer o que eu faço aqui toda semana, que é analisar cada um dos jogos e tudo mais, vai ser uma loucura desgraçada, mas eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês da rodada, tá bom? Mas agora, vamos lá pra análise da semana 8. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e vamos começar com o Thursday Night Football, que foi entre Miami Dolphins e Houston Texans. Mais uma vitória para os Texans aí, que ganharam de 42-23, uma vitória muito importante para os Texans, que começaram a temporada daquele jeito que a gente sabe muito bem, tava difícil pra caramba pra eles, e agora eles estão ganhando as 5 partidas, muito importante, né? O primeiro destaque aqui é que a arbitragem foi horrorosa, cara, teve um carrinho que eles não deram, e legal formation que eles deram quando tava todo mundo no vestiário já, não precisava fazer isso, era só pra ajoelhar, umas coisas muito bestas, que acabam com o espetáculo. E vocês vão ver que durante a semana inteira, vários jogos tiveram coisas assim, muitas e muitas faltas, foi meio absurdo assim, e desde as mudanças de regras que a gente espera umas dificuldades na arbitragem, e tá tendo pelo jeito, né? Então, os Dolphins agora 4 vitórias, 4 derrotas, 42-23 para os Texans, que estão 5 vitórias, 3 derrotas, esqueci de falar essa parte, né? Esse jogo foi um jogo que parecia o Madden, assim, teve tackle com um twist carpado, o cara deu uma voadora, teve passe que a bola pinga e vai para outro recebedor, umas coisas completamente aleatórias. O Danny Amendola dos Dolphins fez o melhor passe dos Dolphins da temporada, 28 jardas para touchdown. Ele recebeu o golinho. Não, ele fez o passe, ele recebeu a bola do Brock Osweiler e mandou pro touchdown, o que foi muito legal. O Devontae Parker fez um ótimo jogo com muitas jardas. Pelos Texans, o Deshaun Watson fez um jogo maravilhoso, cara. 16 passes completos de 20, mais de 200 jardas, 5 touchdowns, sem interceptação, sem sack. Ou seja, quando o Deshaun Watson tá tranquilo no pocket, ele voa num nível absurdo. O DeAndre Hopkins, como sempre, fez um jogo legal também. Ele tem uma recepção maravilhosa com uma mão só, que não valeu por um pass interference. E os Texans agora liderando a AFC South com essa vitória aí e com o desempenho de 5 vitórias e 3 derrotas, fortes concorrentes aos playoffs aí, mesmo com o páreo sendo mais difícil. Indo para o domingo, começando de manhãzinha com o jogo entre os Eagles e os Jaguars, que foi o último jogo em Londres nessa temporada. No dia 19 de novembro tem o último jogo internacional fora dos Estados Unidos, entre Chiefs e Rams no México, um baita de um jogaço, velho, quase um Super Bowl mais cedo aí. O jogo foi 24-18 para os Eagles, que estão 4 vitórias, 4 derrotas. Os Jaguars oficialmente negativos, com 3 vitórias, 5 derrotas, né? Foi o primeiro jogo dos Eagles fora de casa, fora não só da Filadélfia, como fora dos Estados Unidos, e ganharam. Foi um excelente jogo do Carson Wentz. É o 4º jogo dele com mais de 115 de rating. Eu vou fazer um vídeo explicando esse rating, mas só para resumir aqui, é uma pontuação, é uma estatística que mostra a pontuação do quarterback no jogo, que vai até 158.3. Então se ele fez 115, é bem legal, é acima da média, mesmo ele tendo 4 sacks. Ele começou o jogo passando a bola no capacete do defensor, a bola fez doink, hello bola, ele pegou e correu pro first down.
Além disso, do outro lado, o Blake Bortles sofreu com 4 sacks, 1 touchdown, nenhuma interceptação. Foi o maior corredor do time nesse jogo, porque o Leonard Fournette ainda tá fora. O Carlos Hyde, recém-contratado pelos Jaguars, correu 6 vezes para 11 jardas, o que é muito pouco. Foi um péssimo primeiro jogo aí para ele em desempenho. E os Eagles sem grandes destaques correndo, nada espetacular recebendo, os Jaguars ainda menos, por isso que o placar nada exorbitante, 24-18, vitória dos Eagles. Os Broncos perderam para os Chiefs e um bom jogo, cara. Os Chiefs aí com 7 vitórias e uma derrota, a única derrota deles na temporada foi para os Patriots, estão fazendo uma excelente temporada, 30-23, os Broncos agora 3-5. Os dois quarterbacks foram muito bem, mas é claro que o Patrick Mahomes foi melhor pra variar, e o Patrick Mahomes chegando a 26 touchdowns em apenas 8 partidas, o que é um recorde na NFL. 24 passes de 34 tentados, 303 jardas, 4 touchdowns, 1 interceptação e 2 sacks. O Case Keenum foi sacado 5 vezes, apesar de também ter feito um bom jogo. Teve um flea flicker dele que foi interceptado, que é uma pena porque flea flicker é sempre bem legal, que é a jogada em que ele dá a bola pro running back e o running back devolve a bola pra ele. Os Broncos começaram ganhando, mas antes do halftime levaram a virada e os Chiefs passaram a dominar o jogo. Teve muita falta nesse jogo, como em muitos outros. 17 faltas no total, 10 pros Broncos, 7 pros Chiefs. A defesa dos Broncos apareceu em momentos importantes, os Broncos com mais jardas totais, first downs, posse de bola, mas os Chiefs conseguiram dominar o jogo, cara. O Kareem Hunt fez um touchdown pulando, que foi sensacional. Os Broncos tentaram aquelas jogadas rugby no final, não rolou, vitória pros Chiefs 30-23. Os Panthers ganharam em casa contra o Baltimore Ravens, Panthers 5-2 e o Ravens 4-4. O jogo foi 36-21 para os Panthers, vitória importante, cara. O Cam Newton com mais um maravilhoso jogo, ele tá tendo uma temporada muito legal. O maior corredor do jogo foi ele, mais que o Christian McCaffrey, que é um bom running back para os Panthers. O Cam Newton chegou à marca de 57 touchdowns corridos, que é a maior marca para um quarterback na história. Tava 17-0, foi 17-0 para os Panthers só no segundo quarto. Os Ravens tinham feito pontuação no primeiro tempo, mas no segundo quarto foi 17-0, um domínio muito grande dos Panthers no jogo. O Lamar Jackson dos Ravens fez como passador um baita jogo, apesar de terem sido só 5 tentativas de passe, 4 passes completos, 1 touchdown. E é incrível quanto os Ravens foram neutralizados, cara. Foi um pouco decepcionante pelo desempenho que os Ravens estavam tendo, assim, querendo ter pelo menos. O Joe Flacco foi muito apagado no jogo, nenhum corredor ou recebedor fez um ótimo jogo, vitória dos Panthers. Os Bears ganharam dos Jets num jogo esperado aí de que os Bears fossem ganhar. Os Bears agora 4 vitórias, 3 derrotas. Eles precisavam ganhar depois de algumas derrotas que eles tiveram aí que foi bem amargas para os Bears. 24-10, os Jets agora 3-5, né? Khalil Mack não jogou pelos Bears, mas a sua ausência não foi muito importante aí. Os Bears conseguiram segurar os Jets muito bem. O jogo foi morno, pouco sack, nenhuma interceptação para nenhum lado. O Mitchell Trubisky correndo bem, mas o Jordan Howard dos Bears foi o maior corredor do time, fazendo touchdown corrido inclusive. E os Jets bem fraquinho, ainda bem que o Sam Darnold não fez nenhuma interceptação, isso é meio raro, mas mesmo assim 10 pontos é muito pouco, os Jets com um desempenho bem fraco nessa temporada. Os Buccaneers perderam para os Bengals de 37-34, para os Bengals que agora estão 5 vitórias, 3 derrotas, os Buccaneers 3-4, e se não fosse por alguns erros dos Bucs aí, eles podiam ter ganhado esse jogo. Primeiro para os Bengals, o Joe Mixon fez 138 jardas, 2 touchdowns, mais um baita desempenho do corredor aí dos Bengals. Mike Evans dos Buccaneers com 179 jardas de recepção, muito bem, e nos Bengals o Tyler Boyd com 138, cada um com um touchdown, o que foi bem legal. A loucura foi entre os quarterbacks. O Jameis Winston não vai ser titular no próximo jogo dos Bucs porque ele não fez um bom jogo definitivamente. Sacado 5 vezes, interceptado 4 vezes, Ryan Fitzpatrick assumiu e fez um baita jogo no tempo que ele jogou. 2 touchdowns, 11 passes de 15 tentados, quase 200 jardas. O jogo teve bastante ponto, os Bucs fizeram mais jardas totais, quase o dobro de passes, mais first downs, mas também fizeram 4 interceptações, enquanto os Bengals não fizeram nenhuma. E aí os Bucs também fizeram 11 faltas, sofreram muito com isso. Vitória dos Bengals aí, 37-34. Outra vitória muito importante foi dele mesmo, que eu mostrei a camisa pra vocês, Russell Wilson e o Seattle Seahawks, que ganhou por 28-14 em um grande jogo aí do Russell Wilson, que agora os Seahawks estão 4 vitórias, 3 derrotas, e os Lions o inverso, 3 vitórias, 4 derrotas.
Vitória fora de casa para os Seahawks, 4 jogos seguidos com mais de 50 jardas de corrida para os Seahawks, que tá um jogo corrido funcionando muito bem para eles, o que é bem legal. E o rating que eu falei agora há pouco para vocês do Russell Wilson foi perfeito, 158.3 num jogo que ele fez 14 passes completos de 17, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, apenas 2 sacks, uma movimentação impecável, passes precisos, o cara é fantástico. Vários recebedores no Seahawks com bons passes também que eles receberam aí, 21-7 quando o jogo foi para o intervalo. O Seahawks fez um fake punch na própria endzone que deu certo, mas meu Deus, que arriscada maluca. O Matthew Stafford do Detroit Lions não fez um jogo ruim, mais de 300 jardas, 2 touchdowns, mas mesmo assim não conseguiram converter em muita pontuação. O Kerryon Johnson, rookie aí, que é sempre uma aposta para os Lions, não foi bem correndo, mesmo tendo sido um pouco melhor recebendo, isso refletiu no ataque. Os Lions com 3 turnovers no jogo que pesaram muito, 28-14 para os Seahawks. Os Redskins ganharam dos Giants por 20-13, um placar bem tímido aí. Os Redskins agora com 5 vitórias e 2 derrotas, um time que tá mostrando aí que tá bem esse ano, é uma coisa a ser observada aí. E os Giants com a 5ª derrota seguida, dessa vez em casa, uma vitória, 7 derrotas, isso é bem amargo para os Giants. Eli Manning dessa vez nem fez um jogo bom, cara, ele fez um jogo bem ruim, errou quase metade dos passes, 2 interceptações, 7 sacks, mesmo tendo feito mais de 300 jardas, só que não adianta, né? O Saquon Barkley, que os Giants dependem bastante, menos de 40 jardas, também não deu pra contar com ele. O Odell Beckham Jr. foi o destaque dos Giants aí, que fez um bom jogo, mas não foi suficiente, né? O Redskins é outro time que oferece perigo, mesmo também não tendo feito um jogo tão bom. 20-13 é porque nenhum dos times ali fez nada muito maravilhoso, e dessa vez nem foi tão mérito da defesa, cara. Foi mais o ataque mesmo que não foi tão bem. O Alex Smith fez um jogo tímido, o destaque vai pro Adrian Peterson, que foi o maior destaque do jogo. 2 touchdowns, mais de 100 jardas, quase 150 jardas, ele foi muito bem. E aí, mais uma vez, um jogo muito cheio de faltas, 11 faltas para os Giants, 8 para os Redskins. Os Browns perderam mais uma, agora estão 2 vitórias, 5 derrotas e um empate contra os Steelers, que fizeram 4 vitórias, 2 derrotas, que estão com 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. O jogo foi 33-18, os Browns estão melhores nessa temporada, começaram ganhando o jogo, mas não o suficiente para dominar em cima dos Steelers, principalmente jogando em casa no pote de mostarda que é o Heinz Field. Os dois quarterbacks foram bem parecidos em passes, os dois fizeram 2 touchdowns, os dois fizeram uma interceptação. Os Steelers com mais corridas e mais jardas passadas que resultaram em pontuação. O destaque para os Steelers vai para o James Conner, que teve 2 touchdowns corridos pelo 3º jogo seguido, tá indo muito bem nos Steelers, ainda mais com a greve aí do Le'Veon Bell. Os Steelers jogaram melhor, ganharam em casa, resultado merecido pra eles. Os Raiders perderam mais uma, cara. Os Raiders estão com uma vitória, 6 derrotas no jogo que foi 42-28 para os Colts, que estão com 3 vitórias e 5 derrotas. Esse era um jogo para os Raiders ganharem se os Colts não tivessem tido um desempenho tão bom também. Os Colts tiveram mais de 200 jardas corridas pela 2ª vez seguida. O jogo corrido foi o maior responsável pela vitória deles no jogo. E aí o destaque fica para o Marlon Mack, um dos corredores dos Colts aí que fez um baita jogo. Adam Vinatieri, capa desse vídeo, merece todo o mérito e todo o destaque, porque mesmo lesionado na virilha, ele se tornou o kicker com o maior número de pontos feitos na história. Aliás, o jogador com o maior número de pontos feitos na história, 2.550 pontos. Oficialmente o melhor kicker ever, e é muito legal que a gente pode ver ele jogando. O Derek Carr dos Raiders, com o primeiro touchdown corrido dele na temporada, 3 touchdowns de passe, fez um baita jogo com 21 passes completos de 28 tentados, nenhum sack, mas sabe quem também foi tão bem? Andrew Luck, quarterback dos Colts, 22 passes completos de 31 tentados, 239 jardas, 3 touchdowns, 100 interceptações, 100 sacks. Foram 10 faltas para cada lado, é muita falta. Os Colts ficaram quase um quarto a mais com a bola, 13 minutos com a bola, ou seja, quarterback indo bem, jogo corrido indo bem, o kicker que é maravilhoso, e aí 13 minutos de posse de bola a mais dos Colts em cima dos Raiders, reflete no resultado 42-28, né? O jogo mais chato dessa temporada foi entre 2 times que são 2 dos piores esse ano. Os 49ers foram até o estádio do Arizona Cardinals para perder de 18-15 para os Cardinals, que estão com 2 vitórias e 6 derrotas, enquanto os 49ers com uma vitória e 7 derrotas.
Foi um jogo bem morno, cheio de passe errado para os dois lados. Os Cardinals viraram o jogo no último quarto, e aí o destaque vai para o veterano Larry Fitzgerald, que foi muito bem. 49ers sem touchdown nas duas vezes que foram para Red Zone, então não conseguiram converter muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, as pontuações dos 49ers foram 2 field goals, um touchdown e um safety, o que foi bem bizarro. Os Cardinals com 2 touchdowns, inclusive com uma conversão de 2 pontos, e um field goal, jogo bem morno, nada demais. Vitória para os Cardinals aí, que os dois times estão muito ruins nessa temporada, essa é a verdade, disputando aí para ver quem vai ser o primeiro do draft do ano que vem, né? Os Packers, fechando aí o domingo à tarde da NFL, perderam para os Rams num jogo que foi uma decepção gigantesca para os Packers. Primeiro, os Rams. 8 vitórias, nenhuma derrota, ainda invencíveis. Semana que vem pegam os Saints, cara, provavelmente, provavelmente nada, né, eles podem muito bem continuar essa invencibilidade aí, mas vai ser um duelo bem importante. Os Packers, 3 vitórias, 3 derrotas e um empate, pegam os Patriots no Sunday Night Football que vem, eu estarei lá. Foi o 11º jogo seguido com pelo menos um touchdown do Todd Gurley. O cara é simplesmente fantástico. Foi um baita jogo no Coliseu, o estádio mais antigo da NFL, com uma pintura no campo do college que eles não tiraram, cara. Isso me indigna um pouco. Os Rams invictos enfrentaram o incrível Aaron Rodgers, que teve a chance de fazer uma virada fantástica nos últimos 2 minutos, mas eu já chego lá. Quase morri de espirrar, vamos continuar aqui. Então os Packers foram pro intervalo ganhando, fizeram um baita jogo, Davante Adams com quase 150 jardas, um baita de um recebedor pros Packers. O Jared Goff do lado dos Rams foi bem, 3 touchdowns, quase 300 jardas, já virou comum aí ele fazer bons jogos. E aí o que acontece? Nos últimos 2 minutos, os Packers e o Aaron Rodgers iam receber a bola, precisaram fazer só um field goal, cara. Mas aí veio o maior anticlímax dessa temporada, talvez dos últimos anos. O Ty Montgomery, recebedor, ele recebeu o chute e foi orientado a ajoelhar. Assim o Aaron Rodgers teria a bola e correria e tentaria fazer o field goal lá, já seria suficiente. E na boa, é o Aaron Rodgers, um dos caras que mais faz virada na história da NFL. E aí o Ty Montgomery tentou retornar, ele foi contra o que pediram pra ele, ele tentou retornar, sofreu fumble, perdeu a bola e aí os Rams ajoelharam. E acabou, vitória dos Rams em casa, num anticlímax gigantesco que os Packers poderiam ter levado essa vitória, 29-27 para os Rams, que continuam invencíveis. Fechando então o domingo com o Sunday Night Football, que se esperava junto com Rams e Packers que fosse um dos melhores jogos da rodada. Os Saints ganharam dos Vikings por 30-20, os Saints agora com 6 vitórias e uma derrota, time fortíssimo nessa temporada, e os Vikings com 4 vitórias, 3 derrotas e um empate. Se você vê as estatísticas do jogo, você pensa que os Vikings ganharam o jogo. Por quê? Adam Thielen foi capa no meu último vídeo, 8º jogo dele seguido com mais de 100 jardas de recepção. Ele empatou no recorde absoluto ali na NFL, que era do Megatron Calvin Johnson. Se ele fizer mais um jogo com 100 jardas de recepção, ele bate esse recorde e com certeza vai fazer, cara. Foram 8 jogos dos Vikings até aqui e 8 jogos com mais de 100 jardas de recepção pro Adam Thielen, ele é simplesmente fantástico. Pelo Saints, o Drew Brees fez a primeira interceptação dele na temporada e o Kirk Cousins o primeiro pick six, ou seja, interceptação retornada para touchdown. Apesar de ter acertado a maioria dos passes, não foi um bom jogo para o Drew Brees. E é como eu disse, né, você vê as estatísticas do jogo, os Vikings parece que jogaram bem melhor. O Adam Thielen e o Stephon Diggs com mais de 100 jardas de recepção, mas aí os Saints fizeram 3 field goals a mais aí, que são 9 pontos muito importantes, e os Vikings não conseguiram transformar todas essas jardas e passes a mais em pontuação. Então, resultado final 30-20, os Saints ganharam o Sunday Night Football. Encerrando a semana 8, então, com o Monday Night Football entre Patriots e Bills. Sim, eu tô gravando esse finalzinho do vídeo outro dia, por isso que eu mudei a camisa, né? Vamos lá! Patriots foi até o New Era Field, tava uma sensação de 0 graus, tava um frio desgraçado lá em Buffalo, mas os Patriots saíram com a vitória 25-6 fora de casa. Agora os Patriots 6 vitórias e 2 derrotas e os Bills 2-6. Como já é de praxe, os Patriots com uma temporada que começa mais ou menos e o mês de outubro maravilhoso. Acabamos agora o mês de outubro, os Patriots ganharam todos os jogos desse mês aí. Os Bills jogaram com Derek Anderson porque o Josh Allen tava ruim do cotovelo e o Nathan Peterman tava ruim.
Mas aí o Nathan Peterman acabou entrando no final porque a situação tava meio complicada, né? Foi interessante porque os Bills começaram o jogo com umas trick plays, assim, umas jogadas engraçadinhas de passar direto pro corredor e flea flicker e tudo mais. Não foi tão bom assim, mas foi interessante, foi divertido de assistir. E do outro lado, os Patriots desperdiçando muitas chances, viagens à red zone. A defesa dos Bills apareceu pra caramba quando precisava. Pra vocês terem uma ideia, o jogo foi pro intervalo sem touchdown. Ele foi 9-3, inclusive com um field goal errado do Gostkowski, porque tava muito vento e tudo mais, e foi de 50 jardas. Pior que isso, o primeiro touchdown saiu com 10 minutos do quarto, e aí os Patriots ainda tentaram uma conversão de 2 pontos e não conseguiram, quase fizeram um fumble. Aliás, uma curiosidade, se você tenta a conversão de 2 pontos e perde a bola para um fumble e o cara retorna pra endzone, ele ganha 2 pontos. Mesmo assim, o jogo ainda tava meio disputado, só que aí o Devin McCourty dos Patriots fez um pick six, interceptou a bola do Derek Anderson, retornou pra touchdown e matou o jogo assim, né? O jogo acabou ficando 25-6, deu a lógica. Teve Tom Brady, o quarterback de 41 anos, bloqueando, correndo, faltam só 6 jardas para ele chegar a 1000 jardas de corrida na carreira. Apenas 19 anos para ele chegar lá. E é interessante falar que o Brady tem 29 vitórias e 3 derrotas contra os Bills, e ele é o terceiro melhor quarterback jogando em Buffalo. Sim, o primeiro é o Jim Kelly, dos Bills, o segundo quarterback também é dos Bills, e o terceiro é o Tom Brady. Isso é muito interessante. Fechamos então a semana 8, vamos falar sobre a semana 9. Lembrando mais uma vez que o vídeo falando sobre a semana 9 na semana que vem, se rolar vai ser muito mais tranquilinho, peço desculpas de antemão, tá bom? Mas temos jogos muito legais na semana 9, muito legais mesmo. Começando amanhã, na quinta-feira, dia 1º de novembro, com o duelo entre dois times que estão indo muito mal nessa temporada, o Oakland Raiders e o San Francisco 49ers, os dois com apenas uma vitória. Uma coisa a gente tem certeza aí, alguém vai sair com uma vitória aí. Ou não, pode empatar, né, Golim? Então nem isso. 9h15 da noite na ESPN. E por que vocês têm que aproveitar muito esse jogo? Porque de sábado para domingo, do dia 3 pro dia 4, começa o horário de verão aqui no Brasil e termina o horário de verão nos Estados Unidos, o que significa que a diferença de horário que nós temos para a Costa Leste, que agora é de 1 hora, passa a ser de 3 horas. Então os jogos que começavam às 9 começam às 11, os jogos que começavam às 2 começam às 4, jogos que começavam às 5 começam às 7. Então, no domingo, às 4 horas da tarde, acabou a folga e Steelers e Ravens se enfrentam no estádio do Baltimore Ravens, na ESPN. Às 4 horas na ESPN 2, os Chiefs enfrentam os Browns, mais uma vitória aí que vai ser pros Chiefs, a menos que os Browns deem uma endoidada, né? Eu não apostei. Eu acho que os Raiders ganham dos 49ers, acho que os Steelers ganham dos Ravens. Chiefs ganham dos Browns às 4 horas da tarde na ESPN 2. Os Seahawks, eu acho que ganham dos Chargers por estarem jogando em casa e estarem embalados agora, mas vai ser um baita de um jogaço às 7 horas da noite aí na ESPN Extra, porque são dois times que estão bem agora, cara. Os Chargers um pouco mais consistentes. Outro jogaço às 7h25 da noite na ESPN entre Los Angeles Rams e New Orleans Saints. O Jared Goff enfrenta o Drew Brees e tem tudo pra ser um baita jogaço. Quem sabe a invencibilidade dos Rams não acabe nesse jogo. 11h15 da noite, um dos jogos mais esperados da temporada, Tom Brady enfrenta Aaron Rodgers às 11h15 da noite na ESPN, no Sunday Night Football, lá no Gillette Stadium, perto de Boston, ali, né, estádio dos Patriots. Eu estarei lá, vocês não imaginam o quanto eu tô emocionado com isso, eu quero gravar tudo que for possível pra vocês. Eu vou fazer isso, podem ter certeza. E na segunda-feira, fechando a semana 9, Titans vai até o AT&T Stadium enfrentar os Cowboys às 11h15. Além desses jogos que os jogos esses que vão ser transmitidos, não tem jogos tão legais assim, que não vão ser transmitidos. Temos jogos legais como Atlanta Falcons e Washington Redskins, temos Tampa Bay contra Carolina Panthers, mas os melhores jogos acho que vão ser transmitidos sim, e 6 times estarão de folga nessa semana 9, são eles Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts, New York Giants, Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals e Jacksonville Jaguars, e essa é a fase em que mais times descansam, por isso que é tanta gente assim, tá bom? Como sempre, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. Estou indo para os Estados Unidos assistir um jogo da NFL, esperem muito conteúdo legal, muito obrigado, porque isso é muito graças a vocês também. Eu tô pagando, não tô indo de graça não, mas a minha emoção de ir pra lá e trazer conteúdo é muito graças a esse canal aqui, então muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço como sempre, fui!